nem estepe, que nem percebe quando chega à felicidade, habitará na aridez do deserto, terra salobre onde ninguém habita. Bendito quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a árvore plantada à beira da água, que estende as suas raízes para a corrente. Nada tem a temer quando vem o calor, e a sua folhagem mantém-se sempre verde. Em ano de estiagem não se inquieta e não deixa de produzir os seus frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. É como a árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo, a sua folhagem não murcha, tudo quanto fizer será bem sucedido. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Bem diferente é a sorte dos ímpios, são como palha que o vento leva. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque dizem alguns no meio de vós que não há ressurreição dos mortos. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ainda estáis nos vossos pecados. E assim, os que morreram em Cristo pereceram também. Se é só para a vida presente que temos posta em Cristo a nossa esperança, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegrai-vos e exultai, diz o Senhor, porque é grande no céu a vossa recompensa. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Erguendo então os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem e proscreverem o vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos
e exultai nesse dia, porque é grande a vossa recompensa no céu. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque havereis de ter fome. Ai de vós que agora rides, porque havereis de entristecer-vos e de chorar. Ai de vós quando todos os homens vos elogiam. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Queridos irmãos, a primeira leitura de hoje convida-nos a refletirmos acerca da confiança. Em quem nós temos colocado a nossa confiança? Nós temos confiado em Deus? Você tem confiado em Deus? Eu tenho confiado em Deus totalmente? Porque a primeira leitura, ela vai ser muito clara, o profeta Jeremias vai ser muito claro. Eis que diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e põe na carne toda a sua esperança. É maldito o homem que confia no homem e não confia em Deus. Deus cuida de nós. Deus não vai deixar que os seus filhos sofram. Deus não vai deixar que os seus filhos passem por momentos difíceis. Não. Deus não vai permitir o nosso sofrimento. Mas, Padre, por que sofremos então? Não é porque Deus quer o sofrimento do ser humano, não. Sofremos por consequência do nosso pecado. Sofremos por consequência da nossa desobediência, porque nós somos desobedientes. Se fôssemos obedientes a Deus, não sofreríamos. Mas o próprio Senhor disse: bendito aquele que confia no Senhor, bendito é aquele que põe a sua confiança em Deus. Portanto, a pergunta que eu faço a mim mesmo e convido você a fazer para si mesmo: em quem você tem confiado? Você tem colocado a sua vida nas mãos de Deus ou você tem confiado nos homens? Eu tenho colocado a minha vida nas mãos do Senhor ou nas mãos do ser humano? Deus cuida de nós. O ser humano é falho. O ser humano é inconstante, muda rapidamente. Deus não. Já dizia Santa Teresa de Jesus d'Ávila: tudo passa, Deus não muda. Portanto, na segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Coríntios, havia na comunidade de Corinto, havia algumas pessoas, as pessoas acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Ótimo, Jesus Cristo ressuscitou. Algumas pessoas acreditavam,
Mas tinha algumas pessoas que diziam: não há ressurreição dos mortos. E São Paulo vai dizer: se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Então a sua fé, a morte de Jesus foi em vão. E São Paulo vai dizer: se Cristo ressuscitou, o ser humano também ressuscitará. Não tem como o ser humano, não tem como dizer Cristo ressuscitou e não acreditar na ressurreição. Porque nós ressuscitaremos com nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança que nós trazemos no coração. Todos aqueles que morreram vão ressuscitar com nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, nós encontramos, vamos dividir o Evangelho em duas partes. A primeira delas, Jesus vai falar sobre os bem-aventurados, os que são felizes. E também no final do Evangelho, Lucas vai falar dos ais de Jesus. É feliz aquele que chora, feliz os pobres, feliz os que agora passam fome, feliz aqueles que choram, porque serão consolados por Deus. Mas aqueles que agora têm com fartura, aqueles que agora riem, vão chorar. Aqui nós vemos Jesus falar sobre os ais e as bem-aventuranças. E Jesus promete a felicidade, o céu. Tudo aqui nesta terra é passageiro. Tudo. Até a gente. Nós não somos eternos. Não. Nada é eterno. Tudo vai passar. O que nos aguarda é o céu. É o céu. Nós temos que trabalhar e se esforçar por entrar no céu. Porque se nós não lutarmos e nos prepararmos, podemos perder o céu, perder a vida eterna, pela nossa conduta de vida. Portanto, Jesus a pergunta para nós é: somos bem-aventurados ou estamos dentro do grupo dos ais de Jesus? Que Nossa Senhora interceda por nós e que trabalhemos, nos esforcemos por ganhar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial Pai, e por nós desceu dos céus, encarnou Jesus.
ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo o só batismo. Irmãos caríssimos, Jesus nos ensina a boa nova e proclamou: bem-aventurados os que têm fome e infelizes os que estão saciados de bens. Nesta oração universal, vamos pedir uns pelos outros, dizendo: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelo nosso Bispo e pelos presbíteros e diáconos, para que no favor da fé e no testemunho anunciem que Jesus ressuscitou dos mortos, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos pobres, para que o Senhor lhes dê esperança, e pelos ricos, para que lhes dê converte à oração e lhes dê gosto de repartir com quem não tem. Oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos que têm fome, para que encontrem o pão de cada dia, e pelos que vivem na abundância, para que tenham fome de Deus e da sua justiça. Oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos que choram enquanto vivem neste mundo, para que o Senhor os console no seu amor, e pelos que riem, para que os purifique os sentimentos. Oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos que são rejeitados e insultados, para que Jesus os une à sua paixão e lhes revele o mistério da sua cruz gloriosa. Oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que quisestes experimentar a perseguição, a pobreza, a fome, a incompreensão, a dor, dai-nos a graça de sentir a força da ressurreição, para sabermos falar aos outros homens da felicidade que a todos prometeis. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, que para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, que para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças, sempre, em toda parte, na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo, que nos enviaste como Redentor, em tudo semelhante a nós, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amáveis em vosso Filho. Pela sua obediência, ele restaurou os vossos dons, que por nossa desobediência tínhamos perdido. Por isso, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória, dizendo humildemente o nosso louvor. Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco,
com o nosso bispo Richard e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Antônio e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união, a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, fazei que busquemos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.